Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 36. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Deus irá falar conosco nesta noite. Pai, fala conosco através da Tua palavra, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Repreendemos, ó Pai, todas as obras malignas que querem nos impedir de ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Pai, que vem agora para nos ensinar, corrigir, inspirar, motivar, nos desafiar também, Senhor Deus, ó Pai. Fala conosco a palavra do Teu trono até o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, todos os meses nós falamos que a semana que antecede o culto de Santa Ceia, nós chamamos de Semana Barnabé. Você já ouviu a pastora Thalita falar isso aqui hoje. E hoje eu quero pregar por que nós falamos isso, por que nós apelidamos essa semana que antecede a ceia de Semana Barnabé. Então, por isso, leia junto comigo Atos 4, versículo 36. Abra o seu coração também. Diz o seguinte: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Vamos lá. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Diga glória a Deus. Irmãos, assim como nós temos nos dias de hoje, é comum muitas vezes a gente dar alguns apelidos, Quem teve um apelido de infância que você não suportava aquele apelido? Jesus, alguns aí precisam de cura interior, Precisa ser tratado, se liberte disso em nome de Jesus. Já foi, gente? Às vezes tem apelidos que a gente não gosta, mas às vezes tem apelidos que não tem problema, Que às vezes é até uma forma carinhosa. E dar apelido às pessoas, irmãos, não é uma coisa nova não, isso aí é uma coisa muito antiga. E esse texto que fala aqui, fala sobre a igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros cristãos lá em Jerusalém. E nessa igreja primitiva tinha muitos Josés na igreja. Então a Bíblia diz que os apóstolos começaram a dar alguns apelidos para esses irmãos chamados José, para ajudar, para entender de qual José que eles estavam falando. E a Bíblia diz então que havia um determinado irmão chamado José, e que eles olharam e falaram assim: vamos dar um apelido para ele. E quando, irmãos, olharam aquele homem, olharam as características dele, olharam a conduta dele, decidiram apelidar aquele irmão José de Barnabé. Mas por que eles deram esse nome de Barnabé? Por que esse apelido Barnabé? Veja bem, irmãos, quando nós estudamos no Novo Testamento, que o original foi escrito no hebraico, no grego, as três primeiras letrinhas, a letra B, a letra A e a letra R, o bar, ele é um prefixo que significa filho de. Você pode lembrar de um outro nome, de um personagem bíblico chamado Bartimeu. Você lembra, já ouviu a história de Bartimeu? O que é o Bartimeu? É o filho do Timeu. Então Barnabé significa que ele é o filho do Nabé. E o que é Nabé? Nabé é uma palavra que significa Espírito Santo, significa consolador, significa encorajador. Olharam para aquele José e disseram: esse José é o filho do Espírito Santo. Esse José, ele é o filho do encorajador. Irmão, você já imaginou você ter um apelido desse? Alguém olhar para você e dizer: olha, você é como o Espírito Santo. Mas por que eles deram esse apelido para este homem? Esse homem, irmãos, ele tinha um coração muito grande. Barnabé, ele foi um personagem muito importante na história da igreja. Ele era um homem muito precioso, muito amado, muito querido. Era um homem amoroso, era um homem que investia sua vida em outras pessoas. Era um homem que se dedicava aos outros. Barnabé, irmãos, tinha uma característica muito especial. Ele encorajava, ele acreditava nas pessoas. E Barnabé foi essencial, presta atenção nisso, para um outro personagem bíblico, chamado Paulo. Você lembra do apóstolo Paulo? Paulo não seria o que ele foi. Paulo não teria chegado ao seu potencial sem Barnabé. Veja bem, irmãos, presta atenção nisso. Muito provavelmente, depois de Jesus, Paulo é a segunda pessoa mais importante da história do cristianismo, só para a gente ter uma ideia. Veja bem, Jesus, ele trouxe a mensagem do Evangelho, ele trouxe o ensinamento, Jesus trouxe o amor, Jesus morreu na cruz, mas foi Paulo que organizou a mensagem, foi Paulo que organizou a igreja, Paulo que começou a estruturar as primeiras igrejas. Paulo que fez uma lista, olha, para ser um pastor, quais são os critérios para ser um pastor de uma igreja? Para ser um pastor tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Paulo que organizou a igreja,
Paulo foi um missionário, ele abriu muitas igrejas no Império Romano. Paulo foi um dos principais escritores da Bíblia. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros, de 14 a 15 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Diga-se comigo, faz assim, uau! Você já imaginou, irmãos, um homem escrever 15 livros da Bíblia? Ele foi aquele grande exemplo para nós de perseverança. Porque veja bem, irmãos, nós temos que entender que nós também somos exemplos de fé. Não somente quando a gente tem vitórias, conquistas e milagres, mas sabia que quando você persevera e fica firme com Deus, apesar das lutas, você também é um exemplo para outras pessoas. Perseverança é um exemplo. Paulo suportou perseguições, Paulo suportou traições, Paulo suportou todo tipo de dor, sofrimento, foi apedrejado, ele foi humilhado em praça pública, foi preso e mesmo assim ele permaneceu. Mas presta atenção nisso, Paulo não seria o que foi, presta atenção, sem o Barnabé. E um outro nome também chamado, um outro personagem chamado Ananias, mas nós vamos concentrar em Barnabé. Por quê, pastor? Presta atenção. Veja bem, quando Paulo se converteu, os crentes ali da igreja, eles não acreditaram muito que a conversão de Paulo era verdadeira. Foi como uma espécie, como nós dizemos hoje, foi uma conversão meio fake assim, uma fake conversão, sabe? Eles não acreditavam, porque, veja bem, Paulo ele era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia, ele acusava, ele prendia os crentes. Agora Paulo se converte. Os primeiros cristãos falam assim, essa conversão aí não é verdadeira. Eles achavam, olha que algo interessante, eles achavam que a conversão de Paulo, na verdade, era uma estratégia para se infiltrar no meio da igreja. Então eles não chamavam Paulo para nada. Sabe no culto de Santa Ceia, quando você troca a ceia com o seu irmão, eles não trocavam, ninguém sentava do lado de Paulo assim. Tinha célula, Paulo mandava mensagem no WhatsApp, e aí gente, que dia que tem célula? Mas pastor, naquela época não tinha WhatsApp. Quem está contando a história sou eu. Na minha história tem WhatsApp, tá bom? E aí Paulo mandava a mensagem e falava assim, gente, que dia que é a célula? Ninguém respondia. Isolaram Paulo, ninguém falava com ele. Além disso, quando Paulo se converteu, ele muito apaixonado, assim, com muita energia, ele queria pregar a palavra, só que ele queria, irmãos, pregar assim à força, e queria convencer as pessoas à força, e ele começou assim, tipo, sabe, querer dar bibliada nos outros, assim, sabe, e ele queria forçar todo mundo, e ele arranjou a maior treta em Jerusalém, gente, ele brigou com todo mundo, que os caras queriam matar ele, então todo mundo começou a se afastar de Paulo. Sabe o que Barnabé fez? Barnabé foi integrando Paulo. Falei para aquele irmãozinho, ô irmão, vem aqui, sabe o que, olha, dá uma chance, convida ele para a tua célula. Ele chamou os líderes de Jerusalém e falou assim, olha gente, vamos ter paciência, ele é novo convertido, ele está aprendendo ainda. E ele fez aquele meio de campo que a gente sabe, você sabe que a gente fala, ele fez aquela ponte, ele integrou, pediu paciência aos outros. Mas mesmo assim os irmãos ainda não estavam assim muito felizes com Paulo. Chamaram Paulo, irmãos, olha que coisa feia que aquela igreja fez. Isso mostra para nós, irmãos, que desde a primeira igreja que existiu, toda igreja tem problema. Toda igreja tem problema de relacionamento, porque aonde tem gente tem problema de relacionamento. Sabe o que os irmãos daquela igreja fizeram, irmãos? Olha que coisa feia. Aqueles irmãos chamaram Paulo assim, falaram assim, Paulo, a gente fez uma vaquinha entre nós, e nós decidimos presentear você com uma viagem. Uma viagem com tudo pago, Paulo. Você pode ir, avião, hotel, despesa, alimentação. Só que só tem um detalhe, a passagem era só de ida, não tinha volta. E despacharam Paulo, irmãos. E Paulo foi lá para ir embora para sua terra natal. Mas Barnabé foi atrás de Paulo. Agora veja bem, gente, presta atenção nisso. Nós estamos falando aqui de uma época, há 2000 anos atrás. Nós não estamos falando de uma época que você, para achar alguém, entra no Instagram e digita o nome da pessoa. Não tem WhatsApp, não tem internet, não tem GPS, não tem avião. Você imagina o que era achar uma pessoa há 2000 anos atrás? Ir nas cidades, ir nas ruas, ir nas casas, bater em porta. Você conhece o Paulo? E Barnabé foi atrás, irmãos, ele abriu mão do seu tempo, ele abriu mão do seu dinheiro, ele gastou todos os seus recursos com isso e foi atrás de Paulo. E eu fico imaginando, irmãos, que dia maravilhoso. Eu imagino que Paulo está lá na sua edícula, no fundo da casa da mãe, lá no fundinho, desanimado. Puxa, só queria servir a Deus. Ninguém me convidou para uma célula. Me deram uma passagem com tudo pago, só de ida. Esqueceram de mim. Ninguém manda um zap perguntando como é que eu estou. Será que o plano de Deus na minha vida vai se cumprir? Será que eu vou viver tudo que Deus tem para mim? Eu imagino
Paulo lá desanimado, cabisbaixo. E quando Paulo está naquela tristeza lá, de repente alguém bate na porta. Paulo! Que é isso? E alguém bate na porta. Paulo! Eu acho que conheço essa voz. Será que é o Barnabé? E quando Paulo, irmãos, vai lá, abre a portinha da sua casa, quem está na frente da casa dele? O Barnabé. E o Barnabé fala: Paulo, eu te achei, Paulo, eu te encontrei, Paulo. Paulo, vem aqui me dar um abraço, Paulo. E eu fico imaginando, Paulo: Barnabé, o que você está fazendo aqui? Como que você me achou aqui nesse lugar? Paulo, olha, foi muito difícil, mas eu te achei. Paulo, eu preciso te chamar para uma coisa. Paulo, eu preciso muito de você. Olha, lá em Antioquia, a igreja está explodindo, tem muita gente se convertendo, eu estou dando de gente para me ajudar. Vamos lá para Antioquia junto comigo, Paulo, você vai ser o meu auxiliar. Paulo fala assim: mas Barnabé, eu não sei direito fazer as coisas. Não, fica tranquilo, eu vou te treinar, eu vou ser o teu mentor. E ali, irmãos, Barnabé arrasta Paulo para Antioquia. A palavra de Deus explode naquela região, e Paulo então é restaurado, ele é levantado, ele é encorajado e se torna esse grande homem de Deus. Irmãos, todos nós temos pessoas pertinho de nós que estão perdidas na vida, pessoas que cometeram um erro, e por causa daquele erro pensam que não tem mais esperança, por causa daquele erro tem que sofrerem aquelas consequências. Há pessoas perto de nós que estão presas a vícios, e as suas vidas estão se destruindo. Há pessoas perto de você que estão escravas da depressão, e elas não têm esperança na vida, e pensamentos suicidas passam na sua mente toda hora. Há relacionamentos quebrados, relacionamentos desgastados, casamentos entre irmãos, filhos e com pais. Todos nós, irmãos, podemos ser usados por alguém para edificar, para levantar, para encorajar uma pessoa. E eu queria trazer 3 características. Quantas características, igreja? 3 características de uma pessoa que é um encorajador, que o Senhor Jesus desafia a todos nós nessa noite. Primeira característica, irmãos, uma pessoa que encoraja, é uma pessoa que não é dominada pela carne, mas ela é cheia do Espírito Santo. Ela se move pelo Espírito e não pela carne. A Bíblia diz que existe uma luta dentro de nós entre a carne e o Espírito. Os nossos desejos carnais, eles querem nos dominar, irmãos, e nós não vamos restaurar relacionamentos na família, no trabalho, na igreja. Nós não vamos conseguir resgatar pessoas perdidas se a carne estiver nos dominando. Alguns exemplos de quando a carne domina a nossa vida. Muitos talvez estão dominados na sua carne pelo ressentimento, foram traídos, decepcionados, frustrados, e até dizem: olha, eu não desejo mal daquela pessoa, mas olha, eu estou profundamente magoado, vou ficar aqui no meu canto longe dela. Outros até nutrem raiva e ódio. Muitos estão com raiva. Quem nunca ouviu alguém já dizer assim: olha, não aguento olhar para aquela pessoa, não quero vê-la nem pintada de ouro. Ainda vai me pagar, eu ainda vou descontar, vai ter volta isso. Simboliza uma carne que tem raiva, que deseja vingança. Outros estão movidos pela carne, cansados, não tem mais força. Pastor, não tem mais força. Pastor, eu não sei mais o que falar para essa pessoa, já falei tudo o que eu tinha que falar. Olha, pastor, acho que deu o que tinha que dar. Esse casamento, essa pessoa não ouve, eu não sei mais o que fazer. Outros estão na carne, movidos pelo orgulho. Eu não vou me rebaixar, ele que errou, ele que vem até mim. Será que alguém cheio do Espírito Santo age desse jeito, irmãos? Quem é cheio do Espírito Santo, vamos lembrar o que significa a palavra cristão? E foi lá em Antioquia, com Paulo e Barnabé, aonde os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros seguidores de Jesus, eles se pareciam tanto com Jesus, que começaram a chamar eles de cristãos. Cristão é aquele que é parecido com Jesus. E se nós formos parecidos com Jesus, nós vamos ver que essa atitude não convém a um cristão. Um cristão não fica assim: ele que veio a falar comigo, foi ele que errou, eu não vou me rebaixar, porque nós servimos um Senhor Jesus, que já estava exaltado, glorificado na sua glória, que se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de homem, veio até nós corrigir o nosso erro. Ele não errou, quem errou fomos nós, mas ele tomou o nosso lugar.
Outros estão envolvidos de egoísmo. Eu já tenho tantas coisas para fazer, os meus próprios problemas me consomem. Irmãos, para sermos reconciliadores, temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Olha o que diz Gálatas 5, 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, quem aqui pertence a Cristo Jesus? Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores. Sabe o que é ser pacificador, irmãos? Veja bem, pacificador não é ser pessoa pacífica. Tem gente que é pacífico. Pacífico é aquela pessoa que está sempre suave, tranquilo. O mundo está desabando. Tem umas esposas cutucando os maridos agora, né? O mundo está desabando, ele está tranquilo. Isso é uma pessoa pacífica. Pacificador é aquele que vai para solucionar um problema, para resolver um conflito e trazer paz entre aquelas pessoas. Segunda característica de um encorajador: ele sabe da importância da renúncia. Barnabé, irmãos, a Bíblia diz que ele tinha posses, ele vendeu aquelas posses para ajudar pessoas, ele abriu mão do seu tempo, do seu recurso para resgatar Paulo. Para sermos reconciliadores, nós temos que abrir mão, nós temos que renunciar. Você não vai ter harmonia nos seus relacionamentos se sempre for tudo do seu jeito. Não dá do seu jeito. Do seu jeito não dá, toda hora não dá. Quem é casado sabe, tem hora que você tem que abrir mão. Irmãos, a pastora Thalita, às vezes ela quer assistir uns seriados, irmãos. Jesus na calça. Eu não entendo nada. E ele está no presente, depois vai para o futuro, que volta para o passado. Aí tem o passado do passado, aí tem o futuro do futuro. Eu me perco todo, irmãos. Mas ela gosta. Tem que abrir mão. Elas não podem ser só do seu jeito. Tem que presentear as pessoas. Quem gosta de ganhar presente aí, levante a mão. Quem gosta de dar presente, levanta bem alta a mão. Olha para o lado, vai ver que a pessoa levantou a mão agora, né? Tem que, irmãos, conviver com outras pessoas. E tem que ser um pouco do jeito delas. Eu lembro que uma vez eu comecei a reparar que quando os meus filhos entravam no carro, eles não falavam mais, ficavam quietos. Adolescente já meio quieto, né? Mas ficavam mais quietos. Eu falei assim: alguma coisa está errada. E sabe, irmãos, o que eu percebi? O que acontecia? Acontecia o seguinte: quando eles entravam no carro, sabe por que eles ficavam quietos? Porque eles não estavam entrando no carro, eles estavam entrando no reino do Daniel. O carro era o meu reino, porque no carro só escutavam as minhas músicas, só se falava dos meus assuntos. Então nós mudamos lá em casa, sabe o que a gente começou a fazer? Cada vez que entra no carro, a vez é de um, e nós temos que escutar a música dos outros. Agora é a vez desse aqui, a gente vai escutar: ai meu Deus, que música, eu não suporto essa música. Mas sim, a música que ele gosta. Isso é o que? Renúncia. Renunciar tempo, renunciar compromissos. Orar por outras pessoas. Nas suas orações, você só ora por você? Você gasta um tempo orando pelos outros? Envie um áudio de oração para alguém. Irmãos, que coisa poderosa. A pessoa está ali naquele problema, naquela luta, e repetir aquela oração, e você diz: olha, eu estava aqui orando por você. Vamos atrás. Que nesse próximo domingo de Santa Ceia, irmãos, nós realmente possamos fazer desse mês agora, entrando em setembro, uma semana Barnabé realmente poderosa. E muitas pessoas voltarem e cear aqui domingo que vem. Você pode se ajuntar comigo nisso, irmãos? Quem vai atrás de muita gente essa semana? Quem vai atrás pelo menos de uma pessoa? Levante a mão. Quem pode ir atrás de uma pessoa? Glória a Deus. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Encorajadores, irmãos. Terceira característica: encorajadores não deixam de acreditar nas pessoas. Barnabé, Ananias, um pouquinho antes, acreditaram no potencial de Paulo. Preste atenção nisso, olhe para cá. Todas as pessoas, ouça isso, todas as pessoas precisam de alguém que acredite nelas. Eu vou repetir. Todas as pessoas, não tem ninguém que não precise, todo mundo precisa que um dia alguém olhe para ela e acredite naquela pessoa. Eu só estou aqui hoje porque um dia alguém acreditou em mim, alguém deu uma oportunidade. Eu queria compartilhar algumas dicas, algumas formas de você demonstrar que você acredita numa pessoa. Primeiro, como Barnabé fez, coloque uma pessoa responsável por algo, mesmo que ela não tenha experiência ainda. Dê uma chance para alguém, mesmo que ela não saiba fazer as coisas. Irmãos, a pastora Thalita e eu, nós temos muitas funções
Mas o irmão sabe como no amor que nós temos pela nossa igreja. Não tem como nós não amarmos nossa igreja. E aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa raiz, aqui é o nosso futuro. Aqui o nosso desejo é ganhar a sua família para Jesus, batizar teus filhos, batizar teus netos. Porque, irmãos, eu sei como essa igreja acreditou em mim quando eu assumi com 23 anos de idade. Eu lembro, irmãos, que um dia acabou a pregação do culto, uma pessoa me procurou, falou assim: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu imaginei que a pessoa ia falar assim: puxa, pastor, que bênção a pregação. Aquela irmã veio, né, como eu cresci aqui na igreja, nós temos algumas irmãs, os irmãos que até têm uma postura de pai perante mim, até hoje. Às vezes eles não conseguem nem falar muito, nem pastor, eles falam Dani. Eles falam assim: ó, Dani, eu não consigo falar pastor, mas sabe que o meu coração é de pastor. Eu falei: fica tranquilo, eu sei que é. E aquela irmã veio tremendo assim. Ela falou assim: pastor, eu acho que o senhor está precisando ler esse livro. E quando eu abri o livro, irmão, sabe o que era o livro? Um livro de homilética, como pregar melhor. Você dá risada porque não foi com você, né? Até hoje eu tenho guardado aquele livrinho. E eu fico imaginando: Jesus, como não amar essa igreja, que teve paciência comigo, que acreditou em mim, que suportou os meus erros dali de novatos, na insegurança. Tem tanta gente perto de você. Dá uma chance para aquela pessoa liderar a célula, dá uma chance para aquela pessoa multiplicar a célula. Se você pode, no seu trabalho, se for possível e não for complicar demais, talvez o recurso da sua empresa, contrate alguém que não tem experiência e fale: eu acredito em você. Outra forma de nós acreditarmos nas pessoas é nós falarmos bem delas. Indique as pessoas para outros. Fale delas, apresente o serviço dela. Pega um post daquele irmão que começou um negócio novo, reposta lá na tua rede social e fala: gente, olha, compra dele aqui. Pastora Thalita e eu, nós viajamos, irmãos, pelo país inteiro. Nós nem dormimos essa noite, só para você ter uma ideia, nós não dormimos. Viajamos a noite inteira vindo da Bahia. Mas sabe o que a gente faz, irmãos, quando nós vamos às conferências? A gente está conversando com alguém aqui, a gente fala assim: olha, sabe o que? Lá naquele estado tem um jovem ali, tem um líder que ele prega maravilhosamente, convida ele para o seu congresso. E como a gente fica feliz quando a gente olha as fotos dos congressos e a gente vê um líder pregando em outro congresso e a gente que indicou aquela pessoa. Indique alguém, fale do serviço para alguém, invista em alguém, paga um curso, paga ali uma inscrição do acampamento, paga uma faculdade para alguém. Outra coisa maravilhosa: elogie as pessoas. A maioria, irmãos, das pessoas, na verdade, esse mundo é um mundo pessimista, não é mesmo, irmãos? A maioria das pessoas só criticam, só falam mal. Gente, para falar mal tem de sobra. Vamos ser como Jesus, vamos ser como Barnabé. E as mulheres como Barnabela, né? Como diz o pastor Eibe, que inspirou essa mensagem. Então, se você tem um homem perto do seu lado, diga-se para ele assim: seja um Barnabé. Se for uma irmã, você diga: seja uma Barnabela. Fala para ele assim: seja um Barnabé. Seja alguém que elogia, irmãos. Como é bom elogiar alguém. Um elogio da confiança. Compartilhe sua experiência. A gente fala assim: eu não, levei tantos anos para aprender isso, vou entregar de mão beijada. Irmãos, quanto mais nós damos, Deus devolve em boa medida, recalcada, sacudida. Quando alguém errar, não seja duro demais. E é bem que eu falei que ia quebrar a cara, né? Falei. Não faça isso. A pessoa já está mal, já está sofrendo. Corrija e ensina quantas vezes for necessário. Dê atenção às pessoas. Conversa mais sem celular. Conversa olhando nos olhos. Escute realmente a pessoa. Mostre que você acredita nela. E principalmente, perdoe, perdoe e perdoe. Hoje só estamos aqui, irmãos, porque o Senhor Jesus um dia Ele enxergou o seu valor e acreditou em você. Aquela cruz não era para Jesus, era para nós. Ele tomou a forma de homem, se esvaziou e deu a vida dele, porque você tem valor. Ele tem um sonho para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. E Ele não morreu somente pela humanidade, Ele morreu por você, porque você tem valor para Ele. Por isso que nessa noite nós vamos orar agora por esta oração. E quando nós lembramos da cruz, o poder de cura, de milagre e libertação vem sobre a nossa vida, amém, igreja? Mas como nós ouvimos hoje é um dia de nós não retribuirmos o mal com o mal, mas retribuirmos o mal com o bem. E sermos esses encorajadores e levantarmos as pessoas. Por isso eu queria que você desse a mão para alguém agora, ou abraçasse alguém. Ninguém fique sozinho agora. Mesmo que você seja novo, não tem ninguém, dá a mão para alguém aí. E nós vamos fazer esta oração de fé e de cura. Quantos creem que o milagre de Deus está aqui nessa noite? Você que está no culto online,
Se talvez você está sozinho, não fique triste, fique de pé, mas pense em alguém agora. E nós vamos orar, irmãos. Só que hoje você não vai orar pelo seu milagre, você vai orar pelo milagre desta outra pessoa. Você não vai pensar no seu milagre hoje, mas você vai orar por ele. Comece a orar agora, abra a tua boca e ore agora.